caixas, nada dentro, nada. Caixa de vento, caixa de sapato. Quase ninguém usa mais. Vai na caixa ou fora da caixa? Fora da caixa, todo mundo diz assim. Caixa de remédio, com 30 ou com 60 comprimidos. 30 comprimidos, 30. Caixa de fósforo. Essa é uma versão um pouco mais civilizada da pré-histórica fricção pedra contra pedra. Fósforo. Precursor do isqueiro, ainda em uso. Deve durar até existir celular com aplicativo isqueiro. Caixa de lápis. Na escola, caixa de lápis. Cheia de lápis de cor. Música de Sérgio Ricardo e Ziraldo. Bela parceria. A professora pediu ao aluno pobre que trouxesse lápis de cor, mas não disse a cor. Dom José Cavaca. Caixa de ferramentas. Olha só, quanta ferramenta. Se o marido não sabe usar, para que marido? Melhor um mecânico. Caixas. Uma caixa de livros. Enfim, a caixa das caixas. As obras completas de Lauro César Muniz. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Preciso ter muito cuidado para abrir uma caixa de livros. Não é como abrir uma caixa de fósforos. O risco de incêndio é muito maior. Não é como abrir uma caixa de sapatos. O que se tira de dentro da caixa de livros, pode nos levar muito mais longe do que um par de sapatos. Nem é como abrir uma caixa de ferramentas, uma caixa de ferramentas qualquer, pois as ferramentas que estão aqui dentro, mais do que consertar uma torneira ou furar uma parede, podem atravessar corações e mentes e podem consertar o mundo. Então, cuidadosamente, vou abrir essa caixa de livros. Muito cuidado para não explodir. Eu devia usar um daqueles equipamentos de especialistas em desarmar bombas. Muito cuidado. Calma, muita calma. O risco não é de explodir um quarteirão, é de explodir o mundo. Atenção, devagar, cuidado. Calma, devagar. Agora. Operação concluída com sucesso. Equipe de parabéns. Obras completas de Lauro César Muniz. Na verdade, a obra teatral completa, porque Lauro César Muniz tem também uma obra vastíssima e importantíssima na televisão. Lauro César Muniz é autor de algumas das novelas de TV mais marcantes da história da televisão. Você sai todas as noites à procura de companhia? Eu saio muito. Mas volto sempre pra casa sozinha. Prefere assim? Uhum. Te fiz esperar muito. 40 anos. Oi, Sassá. Oi, dona Clotilde.
Eu vim cá, o famoso seu Quinzós contar uma história pra mim. Ele contou aquela história, eu gostei tanto da história que ele contou, eu queria que ele me contasse outras mais. Eu gosto mais de história, viu? E as histórias que aparecem no cinema, que aparecem na televisão, e as histórias que estão nos livros também, eu gosto demais. Hoje, quando o conceito de dramaturgo é amplo, existem os dramaturgos que escrevem para o teatro industrial, isto é, o cinema, para o teatro eletrônico, isto é, a televisão. É importante conhecer cada vez mais os mestres, aqueles que têm na dramaturgia para o teatro o eixo da sua criação. Lauro César Muniz é um grande mestre. E aqui está, saída dessa caixa, a sua obra completa para o teatro. Eu abro aqui o primeiro volume, onde tem uma dedicatória, e a sua primeira frase diz assim: aqui está minha caixa, trabalho de uma vida. Uma vida. A vida de um mestre do teatro. Foi. O que foi? Chegou. A gente te abduziu. Caceta. Será que você saiu de dentro dessa caixa? Essa é a minha caixa. Uma vida, não é? Uma vida. Fiz teatro amador, fiz teatro estudantil com o Pascoal Carlos Magno. O grande mito do teatro estudantil, o Pascoal Carlos Magno. Conheci em Brasília, antes de Brasília ser inaugurada. Antes de Brasília, ele fez o Festival de Teatro em Brasília. Quer dizer, o teatro nasceu antes da cidade lá. E eu tinha uma pecinha lá no Teatro Amador, no Teatro Estudantil dele. E até me deu um prêmio de autor do festival. Comecei assim. E depois trabalho até um dia que cheguei em casa, vinha do trabalho, eu sou engenheiro, vinha da minha engenharia. Cheguei em casa, a Marilena, minha irmã, disse assim: Cacilda te telefonou, Cacilda Becker. Eu parei, olhei, falei: o Papa também quer falar com você, falei para ela. Não, estou falando sério, a Cacilda Becker telefonou para você, deixou o número para você ligar. Eu liguei, entendeu? Norma Greco, que era a secretária dela. E disse: Lauro César Muniz, você escreveu uma peça chamada O Santo Milagroso. Nós lemos a sua peça e a Cacilda quer conversar com você sobre a peça. Está muito interessada, se divertiu muito, riu muito com a sua peça e está animadíssima. Quando é que você pode vir aqui? Eu falei: agora. Ótimo, que bom, que bom. Cheguei na casa dela, me deram o endereço, eu nem almocei. Cheguei na casa dela à tarde, esqueci o que eu tinha que trabalhar à tarde. Fui para a casa dela, a Norma Greco abriu a porta. Senta aqui, não repara que não tem móveis, você senta aqui nesse colchão. Peguei, vi um colchão no chão, fiquei meio sem jeito, mas sentei. Esperei um tempinho, aí entra a Cacilda Becker, esbaforida, cansada, aí disse assim: perdão, Lauro, mas eu estou ensaiando, eu vou fazer Cleópatra do Bernard Shaw. Eu falei: sim, então a Cleópatra é muito jovem, você sabia que a Cleópatra é muito jovem? Eu falei: parece que sim, não é? E então eu estou dançando twist, porque isso me dá uma leveza. E aí ela dançou um pouquinho assim, mostrou para mim, eu falei: meu Deus, é a Cacilda Becker mesmo. Aí ela falou: meu querido, se você não tiver nenhum compromisso com o Santo Milagroso, nós queremos encená-la. Falei: compromisso nenhum. Por enquanto não. Então você tem agora. Nós vamos viajar, Valmor e eu e a companhia vamos viajar aí uma temporada. Vamos viajar durante um ano. E quando eu voltar a São Paulo, eu reestreio com a sua peça. Então, vou fazer um documento, você assina, daqui a um ano nós extraremos sua peça, nosso teatro. E aconteceu isso. Isso era em 1962, em 1963 ela estreou o Santo Milagroso no Teatro Cacilda Becker. E aí, falei: vou ver o que acontece. Estreei o Santo Milagroso. Em seguida, o Oswaldo Massaini comprou os direitos para o cinema, para fazer o filme. Era um grande produtor de cinema, Oswaldo Massaini. Grande produtor de cinema, que fez o Pagador de Promessas, que é o grande premiado de Cannes, em 1962. Falou: vou fazer o Santo Milagroso lá, Fechei negócio com ele, aí eu falei: pera um pouquinho, eu estou indo bem no teatro, estou ganhando bem, bilheteria está dando. O Massaini comprou a minha história para filmar. Eu acho que eu posso deixar a minha engenharia. E foi o que eu fiz. Em 65, eu deixei de trabalhar como engenheiro, e aí
as coisas estavam abertas para mim no teatro. Eu estava aqui justamente com a primeira peça, eu queria te acompanhar por essa caixa. Eu queria ver sua vida sair de dentro dessa caixa, mas é uma coisa assim, pelo teatro a gente vai... que a primeira você já falou bastante do Santo Milagroso, aqui diz assim, estreia no dia 5 de junho de 63. Foi esse contato com a Cacilda. A direção foi do Valmor Chagas dirigiu. Plínio Marcos fazia essa peça? Plínio Marcos fazia um papel, antes de ser o autor, ele fazia um papel aí bem curioso, engraçado, ele tinha uma bossa de comediante, né? Sempre teve, né? E quando havia debates da peça, às vezes tinha debates para estudantes, o Plínio era o que levantava a lebre, que levantava os problemas seriamente. Então essa é a primeira peça. Vou passar aqui para a segunda rapidinho, porque isso é muita coisa. É muita coisa. Aqui é a segunda, que tem A Morte do Imortal. A Morte do Imortal eu escrevi, e logo que eu vi que eu podia dominar essa técnica de farsa, comédia, uma coisa que está no limite entre a farsa e a comédia. Mas eu não tive uma encenação feliz dessa peça, não. É interessante o seguinte, cada peça dessas que eu revi para essa edição da Giostre, cada peça que eu revi cuidadosamente, sintetizando mais as rubricas. Não precisava tanta rubrica, eu só aprendi isso depois. Para fazer isso, eu visitei as minhas peças todas. Como eu fiz isso ano passado, quando eu tinha 75 anos, era uma vida, entende? É uma vida em que você está revivendo a cada sentada de computador para fazer o trabalho. Eu revivia coisas lindas da minha vida, entende? Todas as coisas lindas, as coisas tristes, as perdas, os ganhos. A gente quer te acompanhar nessa viagem que você fez na sua revisão, por isso estou aqui peça por peça, e te seguindo. É a viagem da sua vida que a gente quer fazer aqui. Aí depois aqui, a última peça desse primeiro volume, é a peça Este Ovo é um Galo. Essa peça nasceu bem antes do Santo Milagroso, curiosamente antes. Eu fiz com o Teatro Amador e foi a peça onde as pessoas prestaram atenção a ponto de pegar a montagem amadora que estava feita e que estava fazendo sucesso, chamando atenção, e levar para a TV de vanguarda da Tupi. O Ademar Guerra fez isso. Foi ao vivo, foi ao ar, ao vivo o TV de vanguarda. E eu fui para a sala de cortes, né, para o suíte. E ele pediu, todas as entradas você me avisa. Tá bom. Só que eu ficava fascinado com o que eu estava vendo, né? Porque estava ao vivo, no ar, na televisão, Tupi. Então, como se não fosse mim, eu ia vendo assim, e me distraí. Fiquei encantado e não contei pro cortador as coisas. Ele falou, me ajuda. É uma peça escrita sobre uma coisa que meu pai vivenciou com muita força, que era a Revolução Paulista de 1932. Meu pai era soldado na Revolução Paulista de 32. Ele se apresentou como voluntário e fez a Revolução. E tinha sempre histórias sobre a Revolução para me contar, que estão bastante aproveitadas nessa peça, não é? Depois eu estou aqui, Lauro, com uma peça sua que é conhecidíssima, uma referência sempre no seu teatro, a Infidelidade ao Alcance de Todos. É uma comédia com um elenco que realmente, Procópio Ferreira, Rodolfo Maier juntos, Glória Menezes, Rosa Maria Moutinho, Francisco Coco e Otair Lima. Nossa. E direção do Walter Avancini. Direção do Walter Avancini. Esse aí foi um enorme sucesso, o meu maior sucesso de público. No teatro. No teatro. Talvez até hoje. Direito a Volver também fez muito sucesso, uma peça que você vai encontrar mais adiante. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Bom, então eu passo aqui para outra peça acompanhando essa vida. 69 já, a Comédia Atômica. Essa é uma peça já muito elaborada, pensada, refletida, racionalizada, sobretudo.
E quando eu me dei conta, havia uma pressa de encenar, porque medo de censura e tal, e ela foi liberada, vamos aproveitar antes que mudei de ideia. Ela foi liberada com cortes. Então o Boal pegou a peça e falou, vamos fazer já. E, na verdade, é uma fábula sobre imperialismo americano, coisas que estavam muito fortes naquele momento, meio clichê, até um pouco clichê, mas que tinha uma força naquele momento, CPC... Era uma mistura disso tudo. Para editar essa peça dessa coleção, para não desequilibrar, eu refiz a peça agora. Um ano atrás eu refiz a peça. Busquei tudo aquilo que eu sentia que na encenação não se realizava plenamente. Eu busquei mexi bastante, as personagens ficaram mais humanas, eu fiz uma revisão, ou seja... essa é uma segunda versão inédita que eu tenho dessa peça. Então aqui a gente tem mais uma escala nessa viagem através da vida de Lauro César Muniz, Sinal de Vida. Essa peça eu fiz em 1970, terminei essa peça em 1972, mas ela foi proibida pela censura. Essa daí não teve a menor chance, não dava para encenar. Eu apresentei isso num concurso da Beatriz Segal e do Maurício Segal, e ela ganhou o prêmio, e a encenação seria o prêmio. Ela não chegou a ser encenada porque o Maurício também estava sendo bastante perseguido, não é? E me pediram muitas desculpas, mais do que entendi, a peça também estava proibida. Então, a peça ficou engavetada até 1979. Aí começou a haver uma abertura no país. Foi quando nós encenamos a peça com um elenco realmente maravilhoso, que é o Antônio Fagundes, não é? Cléo Ventura, Marlene França, Kate Hansen, direção do Oswaldo Mendes. É realmente um espetáculo. Ficou um ano em cartaz no Auditório Augusta, de quarta a domingo. Não era espetáculo de fim de semana, não. E, enfim, tem o interesse que existe agora em descobrir as peças que foram vítimas da censura. Essa aqui. Quer dizer, ela esperou 7 anos para ser finalmente montada. Sinal de Vida. Agora aqui, Lauro, eu percebo uma coisa. Entre Sinal de Vida e a anterior, a gente tem aqui a Comédia Atômica, que a gente estava falando antes, aqui tem 10 anos de intervalo. Aqui sim foram 10 anos de televisão. Bastante televisão também. Bastante televisão, no início da década de 70. Foi quando eu fiz a minha melhor televisão. Fui para Globo e fiz lá... Escalada, o Casarão, o Espelho Mágico, que eu acho que são as minhas melhores novelas. Até hoje eu acho isso. Escalada, Casarão e Espelho Mágico. E são novelas que são dessas que dão o rumo, né, desse gênero telenovela, desse gênero dramatúrgico que é a teledramaturgia. Sabe o que aconteceu nesse momento, Aderbal? Uma coisa seríssima aqui. O teatro foi cooptado pela telenovela, não é? Por quê? Porque estava tudo sendo proibido. Era preciso estar vivo. E então, a telenovela, nesse momento, ela tinha uma força com vários autores sérios trabalhando nessa área, como Dias Gomes, como Jorge Andrade, o Walter Jorge Durst, o Braulio Pedroso. Lauro César Muniz. Você diz Lauro César Muniz? Tomara que seja também. E aí é que eu acho que a telenovela teve o seu momento de ouro. Tinha Estúpido Cupido, do Mário Prata. Estúpido Cupido, do Prata, fazendo um grande sucesso às 7 horas da noite. Eu, às 8, fazendo Escalada. À noite tinha, provavelmente, o Bem Amado do Dias. Não lembro se era mais ou menos, da mesma época. Mais ou menos isso. Eu fazendo o Casarão. E o Braulio, como você falou. O Braulio, ótimo. O Braulio com o Boff, que eu tive que substituir o Braulio, o Boff, que ele ficou doente. Depois tinha também o Cafona, o Rebu. E lamento muito que a telenovela tenha trilhado um caminho mais fácil. Uma coisa que me parece errada, ou seja, as telenovelas têm que baixar o nível. Isso que eu acho errado. Se nós elevarmos outra vez o nível, nós teremos um público mais ligado. Porque o público hoje se queixa.
essa geração que você citou, mesmo com esse desvio, de qualquer jeito, ele deixou marcas que não podem mais voltar atrás. Tem certas coisas de diálogo, de linguagem, isso que não pode mais voltar atrás. Não volta mais atrás, também porque o público se habituou e exige isso. Eu entro agora no terceiro volume, né? A gente já percorreu os 2 primeiros, que começa com Direito a Volver. Direito a Volver é o meu desabafo. Havia já uma tolerância, vamos dizer assim, da ditadura militar com relação ao teatro, estavam já liberando com cortes, sempre com cortes. Essa peça era um medo de voltar, de fracassar a tentativa de abertura. Mas você pensa que eu fui aplaudido pela esquerda? Não fui, não. A esquerda achou que eu conciliei muito no final da peça, que eu conciliei muito a direita com a esquerda. Eu não conciliei nada, eu estava com medo dessa conciliação. Isso me parecia claro na peça, e alguns interpretaram que eu estava conciliando. Eu não estava conciliando, eu estava com medo da conciliação. Depois passamos para o Luar em Preto e Branco, já em 92, no Teatro Hilton. Também já trabalhei lá. Aqui com Raul Cortez, Célia Helena, Rodrigo Santiago, saudade. Maiara Magre, Mariana de Moraes e direção do Sérgio Mamberti, Luar em Preto e Branco. Luar em Preto e Branco é uma peça que ficou 7 vezes no Hilton, mas já não era mais aquele espetáculo de terça a domingo, nós fazíamos espetáculo de quinta a domingo. O teatro já estava cedendo os dias da semana, o que eu lamento profundamente até hoje. Então essa peça era uma peça não política, também sobre meu pai. Meu pai teve um cinema na juventude. Eu conto a história do meu pai e seu cinema, entende? E ele em 2 momentos da vida dele, ele jovem, não é? E ele já no dia da sua morte, no dia que ele acha que vai morrer, ele acorda com um pressentimento de que naquele domingo ele vai morrer. Isso já é o presente, e ele vai no ex-cinema dele, que virou uma loja de departamentos na cidade, né, que vende tudo, e tem delírios e revê o seu cinema lá. É uma peça bastante romântica, é uma peça que eu acho que tem um envolvimento emocional muito forte, por causa da minha própria história. A minha história as raízes da minha história estão nessa peça. Então, é uma peça que é muito, para mim, emocional. E essa emoção eu consegui passar para o texto, e o Raul brilhantemente captou tudo e fez um espetáculo bastante forte. E aí, esse volume termina com a peça O Santo Parto, estreado já noutro milênio. Isso é um autor que atravessou milênios. Nem 2003. Nem Eurípides, nem... Aí tem uma distância muito grande, né? Curiosamente, eu abro o primeiro volume com o Santo Milagroso e fecho o terceiro volume com o Santo Parto. Porque as outras peças do 4º volume são peças curtas. São peças, ensaios, estudos, esboços para depois desenvolver peças maiores. Mas eu achei que as melhores valia a pena editar. E também algumas foram feitas nas Satirianas, lá do Espaços Sátiros. Do Espaços Sátiros. Ali na Praça Roosevelt. Na Praça Roosevelt. Esse movimento tão quase bonito todas, do teatro bonito, paulista. Não é? Bonito. Lindo movimento. Tem os sátiros. Organizado pelo Ivan e pelo Rodolfo. Ivan Cabral, Rodolfo Vasques. Então, e também o pessoal dos Parlapatões ali do lado. Outros grupos mais. Isso. Hugo Pozzolo. Ali é um lugar lindo do Teatro Paulista. Iluminado. A Praça Roosevelt são vários teatros. Um do lado do outro. E está ali também, plantado no meio de todos também, a SP Escola de Teatro, essa escola excelente. Essa fantástica escola, SP Escola de Teatro, que é a escola que nasceu desse movimento. Já deu frutos para o teatro profissional, já tem muita gente da escola, técnicos e atores e atrizes trabalhando no Teatro Profissional de São Paulo, e talvez aqui do Rio de Janeiro também. Certamente. Então, com certeza. Então, é uma escola modelo. Essa escola é um símbolo de liberdade. Artistas com artistas, os artistas aprendizes e os professores que são também artistas e também aprendizes. Bom, a gente também, volume 4 é um volume de peças curtas, que são peças algumas montadas por estudantes de teatro. Muitas vezes sim, mas a maioria dessas peças
foi encenada nas Satirianas. Nas Satirianas. Olha só, e aí a gente está falando aqui dos sátiros, dessa paixão pela Escola de Teatro. Quero falar de uma outra paixão sua, que é daquela sociedade dos poetas do palco. Beleza, é a SBAT. Sociedade Brasileira de Que está no coração, como eu já disse isso claramente numa publicação de uma entrevista lá na revista, famosa revista da SBAT. É porque a gente tem memória curta, né? No Brasil costuma ter memória curta, se fala muito isso, é verdade. É uma sociedade que vai completar 100 anos de teatro, não tem isso, não é outra não, igual. Vai fazer 100 anos em 2017. Mas o que vai salvar a SBAT é os autores se juntarem de novo na SBAT. Sem dúvida. E os autores todos. Quando eu digo os autores todos, eu estou falando dos autores de cinema, dos autores de teatro, dos autores de televisão, dos autores de audiovisual. Lauro César, brigadão. Um livro de teatro é também uma plataforma de lançamento. Alguns dos maiores sucessos do teatro brasileiro estão aqui, prontos para outra vez ganharem vida. O teatro é o encontro dessas palavras, dessas ideias com os artistas do palco. Desse encontro nasce o teatro e a vida.